No ar. Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos juntos de novo neste sábado, dia 10 de outubro, para uma conversa muito importante. É uma conversa sobre saúde. Saúde no Brasil, saúde no mundo. É esse tal de coronavírus aí que nos assustou tanto, nos atrapalhou tanto a vida. Muitos perderam a vida, 150 mil brasileiros. Muitos perderam o emprego. Muitos tiveram suas empresas fechadas. Houve excessos, houve erros, houve um pânico desnecessário. Tem gente já perguntando por isso no mundo inteiro. Por exemplo, dia 4 de outubro, professores de Stanford, de Oxford, de Harvard, fizeram uma declaração que chamaram de Declaração de Great Barrington, dizendo, por exemplo, reabram as aulas, vão às aulas, pratiquem esportes presencialmente, as pessoas sãs, jovens, não fiquem em casa, vão trabalhar normalmente, vivam normalmente, protejam aqueles que são grupo de risco por causa da idade e de comorbidades, de doenças crônicas, mas voltem à vida normal, isso os professores dizendo. Lá na Alemanha estão fazendo uma investigação, estão falando até em crimes contra a humanidade, estão falando em processos, irresponsabilidade, chamam de escândalo do corona, que houve uma cumplicidade de governos, uma ideologização, uma politização. A gente vê aqui pertinho, né, dois exemplos opostos. A Argentina, que fechou tudo, e está disparando aí em casos de Covid e mortes, e a economia da Argentina um desastre. Já o Uruguai não mandou ninguém fechar, fechou as escolas que já reabriram em junho e teve 47 mortes. Então, para isso eu convidei dois médicos, um psicólogo, doutor em psicologia de Recife, Dr. Bruno Campelo de Souza, que tem uma pesquisa importante a respeito do lockdown, do isolamento das pessoas, e o já conhecido aqui no nosso canal, o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, que é um infectologista e um grande estudioso dessa pandemia e do Covid. Eu queria, então, passar para o Dr. Bruno, que está falando de Recife, para nos contar os resultados dessa pesquisa que ele fez sobre as consequências do isolamento, do lockdown, que lá na Itália a gente já sabe quais foram, né? Foi um desastre, foi quase uma matança. Doutor Bruno, por favor, a palavra é sua. Olá, boa noite, Alexandre. Olha, agradeço muito por ser recebido aqui, especialmente estando em tão boa companhia quanto o doutor Ricardo Zimmermann, certo? E a história que eu tenho para contar é a seguinte: tudo começou querendo ver qual é o benefício que se é produzido quando se tem essas políticas de isolamento social. Aí eu fui pegar os números oficiais e fazer cruzamentos. E o que surgiu como resultado desses cruzamentos foi bastante surpreendente, né? E vou compartilhar a minha tela aqui. Eu acho que vocês devem estar vendo a minha apresentação em PowerPoint, eu imagino. Vou deixar aqui um pouquinho no cantinho para... talvez aqui não fique muito na frente, não. Esse aqui é um estudo que eu fiz junto com meu pai, que é professor universitário também, e a área dele é engenharia de sistemas, engenheiro eletricista. Mas basicamente eu fiz o seguinte. Isso aqui tem como... talvez fica melhor aqui, pronto. É o seguinte. Primeiro vamos pegar os dados. Primeiro eu fui para o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, e lá eu peguei dados sobre a quantidade de pessoas que morreram dia a dia, segundo a data do efetivo óbito, certo? De acordo com o boletim oficial. E aí eu fui para o site da empresa Inloco, que eles medem um índice de isolamento social baseado na fração de pessoas que ficou perto de suas residências num dado dia. Eles fazem isso a partir de dados de telefonia celular. E aí resolvi fazer um cruzamento
entre esses dois números, até para saber qual é o tamanho do benefício das políticas de isolamento social. Aí o que aconteceu foi, primeiro foi feita uma análise, essa tabela é muito grande, mas basicamente o que ela está dizendo é o seguinte: quando você cruza o isolamento social num dia com a quantidade de mortes que acontece um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois e assim por diante, até 45 dias, o que você encontra é que 9 dias depois para frente, quanto mais isolamento social, mais mortes acontecem de Covid-19, com um pico acontecendo ao redor de 39, 40 dias. E se a gente for olhar isso aqui graficamente, a cara do gráfico inicial é essa daqui. Você vê que é o nível de isolamento social, que é o percentual de pessoas que ficaram perto de suas residências, basicamente, e aqui a quantidade de brasileiros que morreram 39 dias depois. E dá para a gente ver claramente essa associação positiva entre esses dois números, o que é esquisito porque se esperava ao contrário, né? A ideia é que o isolamento social reduza a quantidade de mortes. Mas aí talvez essa história aqui estivesse incompleta, porque é possível, por exemplo, que simplesmente estejamos olhando para o fato de que no início da pandemia no Brasil haviam poucas mortes e havia pouco isolamento social, e mais tarde surgiram mais mortes e também aumentou o isolamento social. Então talvez fosse um artefato, como se diz em estatística. Aí, para a gente checar essa possibilidade, foi feita uma análise considerando o grau de isolamento social, a quantidade de mortes 39 dias depois e o tempo. Aí, quando a gente faz essa análise, surge esta distribuição aqui para o que aconteceu nos diferentes dias. E o que esse gráfico aqui está basicamente nos dizendo é o seguinte: é que parece que a relação entre tempo, isolamento social e mortes futuras por Covid-19, eles seguem um padrão que pode ser explicado por essa superfície aqui, por essa telha em estilo colonial, como eu gosto de dizer. E esse gráfico pode parecer complicado, mas o que ele basicamente está dizendo é o seguinte: é que para cada nível de isolamento social, você tem uma trajetória de morte diferente. Então, se você tiver um baixo nível de isolamento social, a trajetória das mortes futuras no Brasil ocorre de acordo com esse cantinho aqui da telha. Certo? Com o início, um auge e uma queda. Se você for para um nível de isolamento social mais alto, como aqui no meio, por exemplo, aí agora você vai seguir esta trajetória aqui em cima desta parte da telha. E se você for para um nível mais alto ainda de isolamento social, você vai seguir esta trajetória daqui. E que diferença faz isso? E aqui é que está chegando na parte interessante, é o seguinte: se a gente pegar esse gráfico e girar, olhar ele de frente, para a gente olhar aqui embaixo o tempo e aqui a quantidade de mortes, a gente vê que com baixo isolamento social, a trajetória é essa daqui. Quando a gente aumenta o isolamento social, acontecem 3 coisas interessantes. É que o pico de mortes fica mais alto do que o anterior. 2, ele acontece mais cedo. E 3, a quantidade total de mortes, que é a área debaixo dessa curva, aumentou. E se a gente for para um nível de isolamento social mais alto ainda, de novo o fenômeno se repete. Um pico mais alto, que ocorre mais precocemente e que abrange uma quantidade total de mortes maior. Ou seja, isso é o exato oposto do que o isolamento social, em princípio, deveria fazer. A ideia de achatar a curva, de atrasar as mortes, está acontecendo o exato oposto. A quantidade de mortes está aumentando, os picos estão ficando mais agudos e estão acontecendo mais cedo como consequência do isolamento social. Pelo menos foi isso que aconteceu. Agora, se a gente quiser entender o que aconteceu no Brasil ao longo da pandemia como consequência do isolamento social, a gente tem que levar em consideração que a gente não ficou com isolamento social fixo no Brasil. Ele variou ao longo do tempo. Então vamos ver isso aqui. Neste gráfico aqui, nós temos o tempo, contado a partir do dia 1º de fevereiro de 2020 e contando a quantidade de dias depois. Lá por volta dos dias 42 a 45, ou seja, entre os dias 13 e 16 de março, foram anunciadas as primeiras medidas restritivas no Brasil. Anúncios do governo federal e dos governos estaduais, etc, etc.
E o que aconteceu com o isolamento social foi o seguinte: ele seguiu essa curva. Antes do anúncio das medidas restritivas, o isolamento social ficava abaixo de 30%, deu essa subidinha aqui no carnaval, mas depois caiu, ficou ainda um pouquinho acima de 30%. Quando foram anunciadas as medidas restritivas e logo em seguida começou a se fechar escolas e proibir o funcionamento do comércio, etc., etc., o isolamento social deu uma rápida e acelerada ascensão, atingindo um pico aqui no dia 57, que é lá para o dia 20 e pouco de abril, e depois caiu suavemente. Agora a questão de $1 milhão é a seguinte: o que é que aconteceu com as mortes como consequência disso? Aí o que aconteceu foi o seguinte: essa curva aqui em azul mostra a progressão das mortes futuras no Brasil até o anúncio das medidas restritivas. O padrão seguido por essa curva, se ele continuasse, faria com que essa curva seguisse essa trajetória aqui em verde. Haveria uma subida, aqui por volta do dia 80 e pouco atingiria o máximo, depois cairia. Quer dizer, se esse padrão em azul continuasse como estava, ele seguiria essa trajetória em verde no lado de cá. Só que o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi isso aqui. A partir do momento em que as medidas restritivas foram anunciadas, o padrão das mortes se separa daquela trajetória projetada, vai muito mais alto e só depois é que reencontra a trajetória em verde. Isso corresponde a 10,5% mais mortes acumuladas dentro desse período. E só para já finalizando, esse estudo que eu acabei de mostrar pegava dados até o final de julho. Recentemente a gente atualizou um pouquinho, pegando dados até dia 16 de setembro, incluindo novas medidas de distanciamento, e o que a gente achou foi basicamente o seguinte: primeiro, que o tamanho do impacto do distanciamento físico nas mortes foi de um aumento de 14%, e não mais apenas 10,5%. Outra coisa é que o impacto maior parece ser nas mortes 40 dias depois. Antes a gente tinha achado de 39 a 40, agora está mais fixo em 40. Se usarmos os dados da empresa Google, que mede o tempo médio que as pessoas passaram em casa, se encontra essencialmente os mesmos resultados que se você usar os dados da InLoco, que mede a fração de pessoas em casa. Em outras palavras, com duas medidas diferentes de isolamento social, a gente consegue basicamente o mesmo resultado. Outra coisa que a gente descobriu foi que as mortes por Covid-19 tendem a aumentar quando o nível de confinamento doméstico ou isolamento social ultrapassa certos patamares. Por exemplo, um isolamento social acima de 45%, ou um tempo de permanência em casa mais do que 15% acima do normal. Outra coisa que surgiu aqui nesse estudo é que há uma pequena subpopulação no Brasil, talvez uns 10 ou 15% das pessoas, que só agora começou a ser atingida pela pandemia, e isso começou a partir de maio. É praticamente impossível dizer com os dados que estão disponíveis aqui que subpopulação seria essa, mas talvez seja capitais, interior, ou rural versus urbano, ou cidades com aeroportos muito movimentados e cidades sem aeroporto, ou com aeroporto pouco movimentado. É difícil dizer, mas tem uma pequena subpopulação que começou a surgir em maio, mas essa subpopulação, quando foi atingida pelo vírus, ela estava numa situação em que o país já não estava com um distanciamento social, com isolamento social tão alto. Então eles não sofreram nenhum grande aumento. E aí, para encerrar, e talvez já preparando a bola para o Dr. Zimmermann, é o seguinte: como é que pode acontecer um contrassenso desses? Como é que pode ser que maior isolamento social aumente a quantidade de mortes por Covid-19? Bom, a literatura médica sugere alguns motivos. Um deles seria o elevado índice de exposição e contágio para a Covid-19, é uma doença extremamente contagiosa, de modo que medidas restritivas não são muito eficazes contra elas. Um baixo percentual de susceptíveis, muita gente com imunidade natural e imunidade cruzada. Um atraso na imunidade de rebanho, produzido pelo isolamento social.
elevada taxa de transmissão doméstica devido ao confinamento, cargas virais mais elevadas devido ao confinamento doméstico, pessoas convivendo juntos transmitem maior quantidade de vírus umas para as outras, e tudo isso daqui já foi publicado na literatura como possível explicação para esse evento. Eu posso acrescentar ainda fatores desconhecidos, porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre essa doença. Então, basicamente, voltando aqui para... Como é que a gente faz para sair daqui? Aqui está. Então, basicamente é isso. Eu fiquei tão surpreso quanto todo mundo. Parece que mais isolamento social, mais mortes por Covid-19. E aí eu comecei a tentar divulgar esse tipo de coisa, né? E, estranhamente, encontrei muita resistência em vários meios para isso. Eu tentei já em 2 repositórios acadêmicos simplesmente depositar o arquivo, depositórios que não avaliam os trabalhos antes de publicar, mas eles resolveram avaliar o meu e disseram que não publicariam. Mandei para 7 revistas que também devolveram sem avaliação, isso é muito importante. O editor claramente diz que estava devolvendo sem avaliar o artigo. Recentemente eu finalmente consegui botar um primeiro artigo num repositório científico que não tirou ainda. Então tem um bocado de gente que já começou a ler. E tem a versão mais nova do artigo que a gente submeteu para publicação numa revista científica, né? E o assunto provoca tanta polêmica que até recentemente minha esposa foi fazer um anúncio desta live num grupo de professores do qual ela faz parte. Ela é professora também na área de Direito. E ela simplesmente colocou lá o bannerzinho e só, avisando, olha pessoal, esse é meu marido, vai ter essa live e tal. Isso gerou uma celeuma enorme, uma reação, uma pessoa postou lá mensagem falando de fake news, dizendo que precisava esclarecer as pessoas, que aquilo era uma campanha de ignorância e etc. Olha, foi uma rebordose impressionante em relação a essas coisas. Aí... Como se nota, doutor Bruno, as pessoas não querem nem ver, elas já são contra, né? Exato. Por princípios partidários. Agora, só para concluir aí, eu estava pensando naquelas praias cheias do Rio de Janeiro, de São Paulo, cheias de gente, e um anúncio da mídia dizendo, olha, dentro de 14 dias explode no Rio de Janeiro, em Guarujá, em Santos, em São Paulo, uma nova etapa, uma nova onda, né? Por causa da contaminação na praia. Chegaram a me perguntar na televisão, eu disse, olha, estão pegando vitamina D, né? Que é o sol, e o ar está isolando as pessoas, né? O ar e a água e tal. E não aconteceu nada, né, doutor Bruno? Não aconteceu, e isso me chama atenção para uma coisa existem vários artigos supostamente validando coisas como lockdown e provando que eles funcionam, etc. E esses artigos têm vários erros que estão associados a eles. Um desses erros, você me lembrou agora dele, é o seguinte, é que eles presumem que há um certo tempo para as infecções se desenvolverem e para os impactos da mistura e do contato entre as pessoas produzir efeito. Então, disse, olha, 2 semanas, 14 dias depois, ou então vai ser 1 semana depois, ou vai ser 3 semanas depois. No estudo que eu fiz, eu não presumi que haveria um impacto 1 semana, ou 2 ou 3, eu saí procurando. Eu comecei desde 1 dia depois até 45 depois e achei os 40 dias. Se eu tivesse feito essa pesquisa pensando que vai ser 14 dias depois, por exemplo, eu teria achado resultados muito menos contundentes. Mas aqui eu deixei que os dados falassem. E o que os dados disseram é 40 dias depois. E o tamanho do impacto é bastante considerável. Bom, doutor Ricardo acompanhou a apresentação dessa pesquisa. Qual é a sua visão a respeito, doutor Ricardo? Boa noite, Alexandre. Eu estou tentando colocar o meu queixo no lugar, porque ele ficou caído depois dos dados do meu amigo Bruno Campelo, que é um dos maiores bioestatísticos do país. Mas dizem que a bioestatística é a arte de torturar os números até eles confessarem. Aqui o doutor Bruno não precisou fazer isso. Eles se confessaram, eles estavam loucos para contar a verdade, então ele não teve tanto trabalho assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando analisa dados assim, é se perguntar se eles têm plausibilidade biológica. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser para ti, Alexandre, amanhã o sol vai virar um bolinho inglês. Olha aqui a minha fórmula matemática maravilhosa,
comprovando por A mais B que isso vai acontecer. Ora, tu vai me refutar de cara. É lógico que o sol não vai virar um bolinho inglês amanhã. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é se existe lógica nos dados do meu colega, do meu amigo, o Dr. Bruno. E existe. Existe muita lógica, sim. Por quê? Porque quando a gente faz o lockdown, quando a gente tranca as pessoas em casa, a gente desfaz o cenário comunitário. A gente desfaz as conexões comunitárias, os encontros que poderiam ocorrer numa praça, jogando bola, na academia, no supermercado. Só que esses cenários são cenários de taxas baixas de transmissão. A taxa de ataque secundária do coronavírus na comunidade é de 0,45%. É muito difícil se contaminar porque tocou no tomate que a dona Maricota tocou. Mas a gente cria, em compensação, cenários de clusters intradomiciliares, onde a taxa de ataque secundária não é mais 0,45%, é 37% a 58%. Então, a gente desfaz um benefício potencial baixo para gerar um benefício potencial muito importante. Ou seja, a gente dá para o vírus o que ele quer, que é a aglomeração num local fechado. Só para colocar o que tu disseste de forma muito apropriada, Alexandre, os chineses revisaram mais de 318 clusters, grupos de casos com 3 ou mais. Sabe quantos dos 318 ocorreram em locais fechados? Nenhum. Nenhum deles ocorreu em local aberto, todos em locais fechados. Ou seja, Doutor Ricardo, aglomerações. Sim. doutor Ricardo, só queria lembrar, então, aquela senhora que foi algemada, jogada no chão, na praça de Piracicaba, correu muito mais risco quando estava na delegacia do que estando na praça, não é isso? Sim. Exatamente. Na praça ela estava bem, como tu disseste, estava fotoisomerizando a sua vitamina D, estava respirando ar puro. O coronavírus odeia esse cenário. A radiação UVB inativa o vírus em 15 a 20 minutos. E colocaram ela na delegacia, num ambiente fechado. Aí sim, aí que o risco acontece. Só que o mais impressionante, Alexandre, e esse timing, esse momento da tua live não poderia ser mais impressionantemente melhor, é que além dos dados do Bruno, saiu agora os dados usando o próprio modelo do Neil Ferguson, que era o ideólogo do lockdown. Todo o lockdown foi baseado num modelo matemático que usou um código que ninguém nunca teve acesso. Pois é o inglês, Ferguson, né? É o inglês, da Imperial College, que emprestou o nome de peso, e com o nome de peso conseguiu convencer todo mundo a fazer essa loucura. Mas a questão toda é que o código que ele usou nunca tinha sido revelado. E agora ele mesmo contribuiu para recriar o modelo num código chamado COVID-SIM, juntamente com a Microsoft. E eles rodaram de novo o modelo usando a parametrização daquela época, ou seja, não houve nenhuma correção para dados atuais. E eles mostraram numa publicação da British Medical Journal de agora que quando a gente adiciona a restrição social para menores de 70 anos, ou seja, quando a gente, ao invés de fazer um lockdown vertical, que tanto foi defendido pelo Osmar, pelo presidente, até por ti, Alexandre, quando ao invés de fazer um lockdown vertical, a gente coloca na equação os jovens com menos de 70 anos, a mortalidade aumenta. Quando a gente coloca fechamento de escolas e de universidades, a mortalidade aumenta. Isso no modelo do ideólogo do lockdown. Ou seja, não está se seguindo sequer mais o ideólogo dessa loucura toda. Desabou, acabou. Isso tem que ser encerrado. Essas medidas draconianas que nos trouxeram até aqui, isso tem que ser estudado para nunca mais ser repetido. Alexandre, isso é algo sem precedentes. E a gente está falando aqui do seguinte, por que os ingleses acham que isso aconteceu? É uma das coisas que o Bruno colocou. No início, estavam falando a estratégia da imunidade de rebanho é uma estratégia, quase que me chamam de um assassino do rebanho. O experimento sueco, tudo se inverteu. Não havia experimento sueco. Quem experimentou foram os outros. Os suecos fizeram o que sempre se faz numa pandemia.
eles protegeram os mais suscetíveis, eles diminuíram um pouco a mobilização, mas eles não fecharam os colégios para quem tinha menos de 16 anos. Então, quem fez experiência foram os outros. Os suecos fizeram o que tinha que fazer. Mas o que acontece? Quando a gente faz um lockdown e coloca todo mundo preso num momento, a gente impede, como o Bruno falou, a chamada imunidade de rebanho. E nesse modelo agora, que utilizou o Covid-sim, com o qual o próprio Neil Ferguson contribuiu, eles chegaram à conclusão que qualquer que fosse a modelagem matemática, a pandemia só acabava quando um grande número de cidadãos tivesse se infectado, ou seja, com a chamada imunidade de rebanho, o que a gente vem falando desde o início. A diferença é que se você prende todo mundo ao mesmo tempo e você libera depois as pessoas, a imunidade de rebanho acontece às custas de jovens e de idosos, e esses idosos muitas vezes morrem. Já se você deixa só os idosos protegidos ou suscetíveis protegidos e deixa os jovens, a imunidade de rebanho acontece às custas de quem não vai morrer pela infecção ou de quem vai ter uma letalidade muito baixa. Então, a gente constrói a imunidade de rebanho às custas de pessoas que não vão pagar com suas vidas. É assim que se protege o mais suscetível. Não é trancando todo mundo e depois abrindo para todo mundo sair ao mesmo tempo. Então, não havia como dar certo, e já se sabia disso. Espero que os nossos gestores que pegaram o poder para si e que fizeram essa coleção de idiosincrasias tenham aprendido alguma coisa com essa pandemia, Alexandre. Doutor Ricardo, e quando as pessoas se fecham em si próprias, com aquela máscara? Eu tenho visto a pessoa sozinha dentro do automóvel. Exatamente. Não, isso não faz sentido nenhum. Uma coisa é a gente usar a máscara por um momento muito curto ou por um momento pré-programado, quando a gente prevê que vai entrar numa situação de risco. Uma coisa é a gente usar uma máscara se a gente é um profissional da área da saúde, que vai gerar aerosóis. É muito diferente da gente estar correndo de máscara. Eu não sei quais são os malefícios de estar numa situação de um volume minuto aumentado, de estar com uma necessidade grande de demanda de oxigênio e estar respirando gás carbônico em vez de oxigênio. Então, a gente não sabe quais são os prejuízos, se alguém não pode ter um ataque cardíaco andando de bicicleta, numa situação na qual, obviamente, não exporia ninguém. Então, também, a questão da máscara, ela tem que ser usada junto com outros EPIs num contexto apropriado, mas não para quem está na comunidade, na praia, ao ar livre, tendo uma vida saudável. Aí não faz o menor sentido. Eu queria perguntar ao doutor Bruno, cuja especialidade, ele é doutor em psicologia, né? Ele não falou ainda de outros males, das pessoas que ficam presas dentro de casa, às vezes famílias grandes, estão lá confinadas, né? As consequências, né? A pessoa atenta contra si própria, a pessoa entra em colapso. O senhor tem alguns dados a respeito disso? Bom, a literatura mais recente falando a respeito desses assuntos é bem clara, ela corrobora expectativas que qualquer pessoa dentro da área teria se tivesse lido a literatura anterior. É claro que nessa situação de confinamento doméstico forçado, né, que diga-se passagem, confinamento doméstico forçado é uma forma de pena, né, do direito penal. Quer dizer, você pode a prisão domiciliar. A provisão domiciliar, exatamente. Quer dizer, você pode ir para uma restrição de liberdade na cadeia, mas você pode ser progredido para aquilo, mas ainda é uma pena. E aí, assim, se sabe que diminuição da exposição à luz solar, por exemplo, entre outras coisas, ela aumenta as incidências de depressão. Os índices de suicídio têm aumentado, os índices de violência doméstica têm aumentado, os índices de divórcio têm aumentado, certo? A estatística está bem clara. Olha, sabe, um dos principais obstáculos da viagem espacial para levar um ser humano para Marte é você botar 8 a 12 pessoas dentro de uma cápsula espacial e mantê-las juntas durante 6 meses, que é o tempo de viagem daqui para lá. Esse é o principal obstáculo. O resto, oxigênio, combustível, nave, tudo isso já foi resolvido. O que ninguém resolveu é como é que você consegue botar 6 pessoas lá dentro e elas não quererem se matarem antes de chegarem lá em Marte. Certo? Aí, no entanto, a gente está impondo esse experimento para o total da humanidade. E aí, o ponto fundamental é o seguinte, é que uma coisa é você dizer, não, vamos salvar vidas por Covid e vamos prejudicar vidas
pelo lockdown e vamos pesar os dois e ver qual é o ponto de equilíbrio. O problema é que quando você pesa os dois, você vai dizer que você tem o prejuízo do lockdown em termos de mortes indiretas e você tem o prejuízo do lockdown por mortes por Covid. Ou seja, não tem um win-win, esse é o lose-lose, você perde dos dois lados. Quer dizer, isso tem que ser interrompido imediatamente. Aquela declaração da Great Barrington, ela é muito importante, porque é o seguinte, para aqueles que gostam de autoridade, eu não gosto muito do raciocínio por autoridade, mas se você quer autoridade, vá lá na declaração deles. Todas as grandes autoridades são os catedráticos de epidemiologia de Harvard, Oxford, Stanford, mas tem uma outra lista lá com bem uns 30 nomes diferentes, a Universidade de Edinburgh, de vários outros grupos nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá e etc. Todos eles falando muito claramente no sentido de dizer que, olha, não vale a pena, certo? E agora o que eu estou acrescentando não vale a pena, principalmente porque mesmo que o custo fosse zero, não valeria a pena, porque você está matando mais gente e não menos. Esse aqui é o ponto. Agora, pois aí é uma outra questão, né? A gente entra no site, eu já falei nisso aqui nesse canal, a gente entra no site dos cartórios, do Registro Civil, né, e compara o mesmo período do ano passado com este período, ou seja, de 16 de março para cá, e a gente vê que houve, no ano passado, um número maior de mortes por doenças respiratórias, né? Por pneumonia e insuficiência respiratória, tem 30 mil a mais, ou mais do que isso, 40 mil mortes a mais, em relação à Covid, né, no mesmo período, comparando o período desse ano com o ano passado. E, no entanto, não se fez o mesmo barulho, o mesmo isolamento, a mesma proteção que está se fazendo agora, né? O nome que se dá a isso em ciência é inibição competitiva. O que acontece é o seguinte, você não pode morrer de duas. Se alguma coisa lhe matou, então a outra coisa só não pode lhe matar uma segunda vez. Então, se você já morreu dessa doença, você não vai morrer daquela outra, digamos assim. É só isso que está acontecendo. Agora, no caso, como você está dizendo, né, a quantidade de gente morrendo por Covid-19 agora, mesmo com todos essa aceleração produzida pelo lockdown, ainda assim não está atingindo os níveis estratosféricos nem de longe que foram apontados pelo Neil Ferguson, como o Ricardo Zimmermann falou, disse que foi ótimo que ele tenha apresentado uma versão melhorada do modelo dele, mas alguns meses atrás ele finalmente tinha publicado o código de computador que ele usou para fazer as contas iniciais, né? E foi um desastre, foi uma vergonha pública impressionante, porque o código dele, não apenas quando você rodava o mesmo software em duas máquinas diferentes, ele dava resultados diferentes, mas se você rodasse o mesmo software duas vezes seguidas na mesma máquina, os resultados também eram diferentes. Quer dizer, fora os problemas científicos e matemáticos do modelo dele, que ele fez vários pressupostos errados nesse sentido, ele ainda fez uma informática de péssimo nível, né? E graças a esses resultados, porém, com toda a autoridade do Imperial College de Londres, o Reino Unido fez todo aquele lockdown, no mundo inteiro seguiu isso, aí agora finalmente eles estão falando, talvez não seja bem assim, né? É complicado. Por isso que os alemães estão falando aí em crime contra a humanidade, e a gente está falando de lockdown aqui, né? E falando em o novo normal. Gente, a China continua no velho normal, ela não mudou, continua no velho normal. Agora, eu queria perguntar ao doutor Ricardo, tem um médico aqui em Brasília, doutor Flávio Cadegiani, que está fazendo estudos também, tudo relativo ao tratamento imediato, ao tratamento aos primeiros sintomas, né? E eu ouvi o doutor Bruno falou em 40 dias, e ele faz essa ressalva, que muita gente está pensando em 14 dias, está preso aos 14 dias, está perdendo muita coisa, a pesquisa perde muita informação, né, doutor Ricardo? Sem dúvida, Alexandre. Só para colocar anteriormente, isso que tu colocaste, é a questão da mortalidade em excesso. Então, para a gente saber o impacto verdadeiro, tem que fazer o que tu fizeste, tem que comparar o mesmo período de tempo do ano passado e ver se houve uma mortalidade verdadeiramente excessiva. E o que a gente sabe hoje, na Europa, onde os dados já estão melhor processados, é que essa pandemia ela teve uma mortalidade em excesso que foi exagerada. Na verdade, ela se compara a uma estação ruim de influenza, isso na Europa. E mesmo assim, ela se compararia à estação de 99, 2000, 16, 17.
e em alguns países não teve nem mortalidade em excesso. Por exemplo, na Suécia não teve. Em relação à questão do tratamento precoce, por que isso tem tudo a ver com lockdown? Porque para você ter uma narrativa de que você deve abrir mão de sua liberdade individual dessa forma, você tem que ser apavorado dizendo que não existe alternativas terapêuticas, senão você não vai aceitar. Assim, como assim não vão deixar eu trabalhar para sustentar minha família? Não, mas veja, a economia se recupera depois. Aliás, essa falácia da economia se recupera depois é muito interessante, porque a gente importou o lockdown de países que talvez até poderiam arcar com as consequências econômicas do lockdown. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando aumenta a taxa de desemprego, não aumenta a mortalidade, de acordo com alguns estudos. No Brasil, tem um estudo publicado no Lancet Global Health, mostrando que nos governos anteriores, que teve aquela onda de desemprego, a cada percentual de incremento no desemprego tinha aumento de 0,75 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, a gente vai ter um excesso de mortalidade relacionado ao desemprego, principalmente por doença cardiovascular em câncer. Então, é uma falácia dizer que a economia a gente recupera depois, porque a economia é vida também. Essas coisas não são dissociáveis, e a vida a gente não recupera depois. Ou a educação a gente recupera depois. Não recupera. As escolas fechadas, a gente perdeu janelas de oportunidades, de plasticidade sináptica das crianças. Se não são alfabetizadas no momento certo, essas janelas de oportunidades neurológicas vão se perdendo. Então, foi uma perversão que se fez com as crianças. Então, para se convencer as pessoas a abrirem mão das suas liberdades individuais, a deixarem suas crianças em casa sem educação, a abrirem mão de seu trabalho, de seu dinheiro, de seu sustento, tinha que dizer que não tinha alternativa terapêutica. Isso não é verdade. E os trabalhos do Flávio são um exemplo. O Androkov, eles estão fazendo um ensaio clínico randomizado, já está pronto, vai sair, mas ele já publicou, já saiu em preprint, 2 estudos, um em homens e um em mulheres, extremamente interessantes, mostrando que os homens que têm hiperandrogenismo, ou seja, que têm essas entradas, essa careca, vão pior que os homens que não têm. E as mulheres que têm mais pelos, que têm algumas síndromes também de hiperandrogenismo, também vão pior em relação às que não têm, mas que isso é reversível, o uso de medicação antiandrogênica. Mesmo assim, o mais interessante desses Androkov, tanto do homem e da mulher, é que eles trataram com tratamento precoce, com menos de 7 dias, com nitazoxanida, ou ivermectina, ou hidroxicloroquina, mais azitromicina. E ninguém complicou. Ninguém complicou. Teve mais de 300 homens e mais de 270 mulheres. E isso não é o que se espera quando o paciente não se trata. Então, mais uma evidência de que o tratamento precoce, com menos de 7 dias, salva vidas. Além disso, saiu finalmente a tão aguardada revisão sistemática com meta-análise. Alexandre, isso aí é o nível máximo de evidência que existe na medicina baseada em evidência. Uma meta-análise juntando todos os ensaios clínicos randomizados, controlados, e mostrando que reduz mortalidade o tratamento precoce. Ou seja, é nível 1A agora de evidência. Você conseguir esse nível no meio de uma pandemia, quando não se consegue, nem na maioria das recomendações em cardiologia, tem estudo do JAMA de 2018 mostrando que em cardiologia, que é a meca da medicina baseada em evidências, na Europa, 12% das recomendações da sociedade apenas são baseadas no grau de recomendação que as sociedades estavam nos exigindo para usar o tratamento precoce, que é 1A. Agora tem grau de recomendação 1A, acabou esse discurso. Tem tratamento, a população tem que saber disso. O médico tem que ter autonomia, existem opções. Então doutor Ricardo, acaba também a recomendação de que vamos ficar paralisados até que chegue a vacina. Não vamos ter aula até que chegue a vacina. Não precisa chegar a vacina porque já há tratamento, é isso? Alexandre, tu está com absoluta razão. Aliás, em crianças, em 99% dos casos não vai ter nem sintomas. A criança, o argumento final era tudo bem, a criança fica muito pouco doente, mas a gente tem medo que a criança no colégio pegue e passe provou em casa. Saiu um estudo com mais de 300 mil pacientes escoceses mostrando que ter criança em casa protege contra a Covid-19.
A cada criança que tu tem em casa, olha aí, para quem tem muito filho, a cada criança que tu tem em casa, tu tem 11% a mais de proteção contra a Covid. Por quê? Porque a criança traz outros vírus pouco graves. Traz ali um rinovírus, um vírus de resfriado comum. Isso faz com que o adulto fique cronicamente produzindo interferon numa quantidade maior. Isso bloqueia a infecção da Covid-19. Então, a criança, ela protege o adulto. Num outro estudo publicado no Pediatrics suíço, a criança foi a responsável pelo cluster domiciliar, pelo surto domiciliar, em menos de 8% dos casos. Ou seja, a criança não fica doente e a criança não é responsável pelo surto familiar, ou a criança fica muito pouco doente. Condicionar a volta às aulas a uma vacina não faz sentido nenhum, até porque a vacina, como qualquer bem econômico, é sujeita à escassez. Mesmo quando vem a vacina, e que seja bem-vinda, eu adoro vacina, a maior conquista da medicina é a vacinação, quando vier a vacina, ela vai ser dada primeiro para os grupos prioritários, os grupos de risco, que certamente não são as crianças. E outra coisa interessante, acho que foi o Bruno, ou tu mencionaste o número de mortes, se a gente olhar agora no Worldometers, a gente vai ter mais de 1 milhão de mortes por Covid-19. Bem, só que assim, ao contrário da pandemia de H1N1 de 2009, que teve 575 mil, essa é uma pandemia que matou principalmente pessoas muito idosas e com múltiplas comorbidades. Então, a gente, em termos de número de anos perdidos de vida, a gente tem que fazer uma correção em relação à gravidade também nesse sentido. Isso é importante dizer. A gente, na pandemia de 2009, entrava na UTI e tinha jovens pronados, de cabeça para baixo, porque o intensivista estava atrás do último alvéolo para oxigenar. Hoje a gente não vê isso, a gente vê mais idosos, gente com comorbidade, que talvez morresse ao longo do ano de outras causas. Por isso que a mortalidade em excesso não ocorre tanto, porque às vezes a pessoa teria 3, 4 comorbidades que a matariam no mesmo ano. Agora, o efeito colateral, né, desse pânico que foi imposto à população, desse medo que foi imposto à população, o doutor Ricardo falou em câncer. E aí eu lembrei dos números que saíram agora de mamografias neste ano do Ministério da Saúde. Caiu praticamente para metade. Caiu praticamente para metade o número de mamografia. Agora, imagina a quantidade de mulheres que deveriam ter feito a mamografia para, literalmente, tirar o mal pela raiz, né? E que não fizeram. As consequências disso e de outras doenças, né? que precisariam de tratamento e que as pessoas ficaram com medo de ir para o hospital. Alexandre, eu sou infectologista e estou pedindo antígeno prostático para os pacientes. Estou pedindo, olha, não esqueça que tem que fazer a colonoscopia, porque eles não estão indo nos seus médicos, não estão indo nos médicos que devem. O homem não está indo no neurologista para não ir para o hospital, para não entrar em contato, para não sair de casa. É o que tu colocaste. Vai demorar para a gente ter ideia da magnitude, mas ela é enorme, envolve uma série de outras ondas de morbidade, que o Bruno pode falar melhor, até com mais lastro moral do que eu, como, por exemplo, o estresse pós-traumático. Mesmo que abra tudo e que diga, pessoal, foi tudo um grande engano, os estudos mostram que as pessoas demoram para voltar à realidade, em virtude do estresse pós-traumático. A produtividade continua baixa por muito tempo. Então, os prejuízos multifacetados só vão poder ser vistos depois, quando a poeira baixar, e serão inúmeros. Doutor Bruno, como psicólogo, né? As pessoas foram conduzidas, digamos assim, eu diria pela mídia de um modo geral. Como elas vão se livrar desse medo que lhes foi imposto, que já está integrando, está quase lá no inconsciente delas, esse medo? Como fazer? Como se libertar novamente? Olha, a solução seria esclarecimento. Agora, essa é uma solução difícil e cara, porque ela requer, entre outras coisas, educação, aquilo que não está acontecendo como consequência do lockdown. Certo? E educação é um processo lento, é um processo caro, e ninguém no mundo sabe como fazer direito. A Finlândia, ela não é boa em educação, ela é apenas menos ruim do que o resto da humanidade. Certo? Nós não sabemos educar, nós, espécie humana ainda, estamos engatinhando nesse sentido. Mas, por exemplo, vejam como o Dr. Ricardo Zimmermann mencionou os artigos que ele mencionou. Quando ele menciona, foi feita uma pesquisa que disse isso, aquilo, outro, ele não se limita simplesmente a dizer qual foi o resultado daquela pesquisa.
Aí ele descreve, ó, foi feito isso, com esse controle, com esse grupo de pacientes, teve esse resultado, então a conclusão foi essa. Ele entrou no detalhe. Uma grande parte desse pânico que acontece é que as pessoas ficam querendo fazer ciência por democracia, e não é assim que funciona. Então, assim, quantos artigos existem defendendo o lockdown? Quantos artigos existem que são contra? Quantos artigos dizem que é mais ou menos? E com relação à cloroquina, ou ivermectina, ou qualquer outra coisa, né? E não é assim que você deve fazer. O que você tem que fazer é olhar o que esses estudos estão dizendo. Porque, olha, eu lamento quebrar as ilusões de santidade que alguém tenha, mas as vacas sagradas como o Lancet, o Imperial College, a Organização Mundial de Saúde e outros, eles cometem erros atrozes. E como é que eu sei que eles cometem erros atrozes? Porque eles disseram que cometeram os erros. O Imperial College é talvez a instituição científica que no intervalo mais curto de tempo mais contradisse a ela própria, certo? Mas teve que refazer uma série de previsões e etc. Então, a solução para sair disso seria que se as pessoas tivessem um pouquinho mais de esclarecimento a respeito de lógica, de como funciona a ciência, de começar a perceber, por exemplo, nesses estudos de cloroquina, eu lembro que saíram vários estudos falando sobre problemas com arritmias e várias outras dificuldades de intolerância com a cloroquina, que era perigosíssimo, etc. Todos esses estudos estavam fazendo uso de doses 4 ou 5 vezes acima daquelas que são usadas em qualquer situação clínica que já se tenha visto. O Dr. Zimmermann vai poder dizer isso com mais propriedade do que eu, certo? Aí esse pequeno detalhe foge. Aí, se você for simplesmente contar quantos estudos tem que dizem faça isso ou faça aquilo, você provavelmente vai parar em mau lugar. Você tem que olhar para a qualidade dos estudos e usar um pouquinho de lógica e bom senso. Né? Agora, de preferência, uma lógica de bom senso bem estimulada pela educação, que, como eu já falei, não está acontecendo no momento. A gente tem, o senhor mencionou aí a hidroxicloroquina, a Associação de Cardiologia da Europa, né, recebeu e publicou os estudos feitos por um médico de Milão, em hospitais italianos, hospitais suíços, e não encontrou um caso sequer de arritmia, né, doutor Ricardo? É isso. O Guilherme Peck, um colega nosso, vem falando disso há bastante tempo. Ele estuda telemetria, estuda a eletrocardiofisiologia dos pacientes, e isso foi ficando cada vez mais claro. A gente já sabia que, se fosse cardiotóxica, seria muito pouco, porque já existiam estudos em artrite reumatoide com mais de 900 mil pacientes com segurança, mas aí a gente começou a ver que isso também era verdade para a Covid-19, com a experiência de Belém do Pará, de 55 mil pacientes que receberam sem arritmia, e agora a Sociedade Europeia de Cardiologia liberando fármaco. A cardiotoxicidade da hidroxicloroquina eu colocaria hoje na categoria de quase mito. Talvez alguns pacientes que tenham um intervalo dito QTC longo tenham que ser monitorados, mas a gente não deve condicionar o uso de uma droga que pode salvar a vida à realização de estudos eletrocardiofisiológicos complexos. Claro que não. Seria que nem fazer um eletrocardiograma antes de tomar um Plasil para enjoo. Se a gente for ver a lista de drogas que podem prolongar o QTC, a gente não vai acabar mais. Alexandre, até os antiarrítmicos prolongam o QTC. Ou seja, o fato de prolongar o QTC não quer dizer que a droga vai matar ninguém de arritmia. E em relação a que tu colocaste, eu gostaria de citar a experiência da Arábia Saudita, porque na Arábia Saudita, o manejo foi centralizado, não foi que nem no Brasil, onde cada estado fez de um jeito, a federação foi meio alijada e só pôde cuidar da logística, né? Então, cada estado foi definindo. Na Arábia Saudita, eles transformaram os postos em fever centers. Então, eles tiveram 238 fever centers, centros de febre, que concentraram os EPIs, concentraram a medicação. E veja que interessante, o médico recebia um protocolo central, como se fosse do nosso Ministério da Saúde, e ele poderia decidir se ele ia tratar ou não. Então, a autonomia médica foi respeitada. E o estudo foi prospectivo e incluiu 7.892 indivíduos que foram acolhidos. Assim, tu vai ser tratado de graça, mesmo que tu não seja saudita, mesmo que tu estejas ilegal no nosso país. Veja que interessante. Esse foi o verdadeiro exemplo do Oriente Médio. E aí se viu que quem recebeu a hidroxicloroquina teve um risco combinado de morte ou de internação em UTI 45% menor.
A metade. E eles só deram hidroxicloroquina com zinco. A gente ainda preconiza mais medicamentos. Então, o benefício para quem trata, não existe dúvida. Agora, para quem só lê, quem é planilheiro de Excel, também não deveria existir. Porque se fizer uma revisão, como disse o doutor Bruno, honesta, uma revisão sistemática e não heurística das evidências, o cherry picking, aquela leitura seletiva, é como tu disseste, eu não li, não quero, não li, não gostei. Aí, bom, aí se chega à conclusão que quiser, mas aí não é ciência, não é transparência. O que está fazendo o maior mal nisso tudo é a politização, né? Não a politização, digamos, de partido político, mas a ideológica. É uma coisa incrível. Agora, doutor Bruno, a gente vê praia cheia, né? Se o sol favorecer, a praia vai estar cheia, o bar está cheio, as pessoas estão no ônibus, estão no aeroporto, estão no metrô, né? Estão nos restaurantes, mas não estão nas escolas, e principalmente não estão nas escolas públicas, onde há mais necessidade para buscar a igualdade de oportunidade de trazer as crianças que não têm computador em casa para fazer aula à distância, não tem celular, precisam estar na escola pública. Muitas escolas privadas já reabriram, né? Qual é a sua opinião a respeito de reabrir escolas, já que esse é o grande assunto do momento pelos vários lugares desse país? Olha, dado que elas nunca deviam ter sido fechadas em primeiro lugar, elas deviam ser reabertas. A gente ia pegar uma máquina do tempo, voltar ao passado e impedir que elas fossem fechadas. Quanto mais reabrir. Reabrir para, assim, há 6 meses atrás, reabrir. Certo? Não faz sentido. O doutor Zimmermann mencionou a questão de janela de desenvolvimento. Sim, tem prejuízos que são irreparáveis. Olha, se você não ensinar uma criança, por exemplo, a ler e escrever numa certa idade, certas habilidades matemáticas básicas, etc., você não recupera isso mais nunca. E, além disso, nessa história, você fechar as escolas à guisa de proteger as crianças, você tem ainda efeitos interessantes, como, por exemplo, se a criança for pobre, e diga-se de passagem, essa questão do lockdown parece que ela é extremamente confortável se você for rico, ou se você tiver uma renda bem fixa, principalmente se você for um funcionário público que tem uma renda alta, certo? Aí é ótimo você ficar dentro de casa, mas se você é uma criança pobre, por exemplo, você corre vários riscos no seu cotidiano, no seu ambiente. Esses riscos vão desde as coisas físicas, como, por exemplo, falta de saneamento, você pode pegar uma parasitose qualquer, você pode pegar doenças quaisquer, porque você está andando no meio da rua que é suja, você pode ser alvo de violência, você pode ser vítima de acidentes, e etc. E quando essas crianças... Fica sem a nutrição da merenda escolar. Tem a nutrição da merenda escolar, mas o ponto é que quando essas crianças saem dali e passam algumas horas na escola, durante aquelas horas, são algumas horas onde talvez ninguém arraste essa criança para prostituição, ou que vá abusar dela fisicamente, ou que não pise em cima de uma poça d'água infecta para poder pegar um parasita, uma doença qualquer. Aí quando você fecha as escolas, essas crianças passam a ter 100% do seu tempo sob esses riscos, né? Quer dizer, e você fazendo... Então você está protegendo quem, na verdade? Você está fazendo algo que está piorando a situação para as crianças, certo? E fazendo isso com um custo educacional alto. E esse custo educacional, digo-se de passagem, não é só com crianças, não. Existe uma evasão grande nos cursos superiores como consequência desses processos aqui envolvendo lockdown, mesmo se fazendo essas aulas à distância lá. Está sendo complicado para muita gente. Só que o tempo que as universidades federais levaram para poder retomar as aulas, e algumas nunca retomaram, nem mesmo à distância, o que aconteceu foi que muita gente resolveu abandonar cursos, às vezes cursos até de elite, porque a educação superior sempre teve um custo de oportunidade muito alto. Você tinha que pagar o preço de deixar de ganhar dinheiro aquele emprego para você poder se formar. Aí no abandono do curso, ainda tem aquele jovem que precisou ajudar a família, porque a família ficou sem emprego. Aí ele abandona o curso e vai ajudar a família, vai trabalhar, né? E aí já tem alguns autores que estão falando já de um apagão de competência no país. Quer dizer, de repente você vai ter certas competências que não vão existir, até que não só vão afetar o setor produtivo, etc., mas a sociedade como um todo, né? Inclusive a gente começa a se preocupar com a qualidade dos profissionais que vão se formar nesse período no curso superior. Não que ensino à distância não possa ser excelente, fantástico e sensacional, mas quando ele é jogado às pressas e feito dessa maneira
de maneira completamente desigual e variada no país inteiro. A gente não sabe que consequências isso vai ter na qualidade do ensino, e tem muitos e muitos e muitos exemplos onde a gente pode apontar muito claramente que a qualidade do ensino caiu. Pois é, se a gente fosse pensar, né, em teoria da conspiração, parece que houve um planejamento para afetar o país em todas as áreas, principalmente no amanhã do país, que é a educação, né? Afetou a saúde, afetou o trabalho, afetou o emprego, afetou a psique, afetou a educação, né? E tudo afetou negativamente. Parece que houve uma intenção geral de desconstruir, de destruir o país, né? Alexandre, só para colocar, Alexandre, pior ainda, porque alguém poderia argumentar o seguinte: bom, mas 1 bilhão de crianças em todo o mundo ficou sem educação, porque fecharam as escolas. Só que na Europa, as escolas reabriram na primeira ou na segunda onda de flexibilização. As escolas ficaram fechadas, em média, 30 a 60 dias. Aqui a gente tem as escolas fechadas, na maioria dos lugares, há mais de 200 dias. Então, aqui a gente ainda conseguiu errar mais do que se errou no resto do mundo. Então, não dá para dizer, mas todo mundo errou. Sim, a gente errou pior. Eu queria só acrescentar uma coisa, que é o seguinte: você falou da conspiração, certo? E uma coisa que já me ocorreu em relação a esse assunto é o seguinte: se você tem um incentivo econômico que afeta vários agentes diferentes de uma mesma maneira, esses agentes podem se comportar como se estivessem numa conspiração, mesmo que eles nunca tenham se comunicado. Basta que todos eles se beneficiem do mesmo tipo de incentivo. Então, por exemplo, você tem certos pesquisadores que basta você, hoje, se você tiver qualquer coisa com Covid-19, você consegue dinheiro para projetos, mesmo não tendo dinheiro para bolsas e para várias outras coisas, para isso você consegue. A mídia está ganhando atenção com isso, porque é aquele velho ditado: não há notícia como a má notícia. Aí você bota lá e todo mundo vai lá, é até uma coisa evolucionária, e assiste aquela notícia. Os governantes nunca tiveram tanto poder sobre a sociedade, nunca tanto acesso a dinheiro livre e tão pouca necessidade ou tão pouca governança em cima deles, vamos dizer doutor assim. Bruno, o senhor está falando de receita para um regime totalitário, né? Um ensaio para um totalitarismo, né? Talvez. O que eu estava mencionando apenas é o seguinte: é que se todos esses agentes têm incentivos que apontam na mesma direção, eles podem agir como se fosse uma conspiração sem nunca ter conversado entre si. Sim. Não foi necessário que se reúnam dentro de uma sala e ficam aqueles bigodinhos assim, e com aqueles cigarros, e planejando, como naqueles filmes de Walt Disney e tal, destruir o mundo. Basta que você tenha um sistema que incentive todos eles de maneira parecida, que eles vão agir de maneira bem coordenadinha, como se fosse um exército que está se comunicando. Tudo isso por esses incentivos. Que tenham todos o mesmo objetivo, né? Vamos enfraquecer esse país, vamos quebrar o país, né? Bom, enquanto isso o povo está reagindo, né? Porque tem outro lado, a gente está vendo a resiliência do brasileiro. Eu tenho falado sobre o levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Aí os números estão mostrando, inclusive os números surpreendentes da economia. Ainda bem que nós ainda estamos vivos e ainda reagimos e ainda temos força, né? É isso. Bom, nós já estamos aqui com quase 1 hora. Eu gostaria de passar a palavra para os senhores para uma conclusão, para a gente terminar essa nossa conversa junto com as pessoas que estão nos acompanhando. Já deixaram aí quase 10 mil likes. Bem, eu posso começar então, Alexandre. Foi um prazer enorme estar mais uma vez contigo, com o Bruno, que virou meu amigo. Nessa pandemia, teve esse legado, a gente acaba conhecendo gente que está na batalha, está na trincheira junto, teóricos que são fundamentais, pensadores, cientistas. Mas a grande questão é a seguinte: em relação ao lockdown, o lockdown ele foi fruto de algo que se fez ao contrário.
Como é que se faz uma boa epidemiologia? Uma boa epidemiologia se faz no campo. Se vai para o campo e se determina as métricas, e com isso se fazem as contas depois e as projeções. Aqui, o caos começou com um modelo matemático que não tinha sido baseado em dados de campo sobre o coronavírus. Ao contrário, o modelo do Neil Ferguson foi baseado no influenza. Não poderia ter pego um pior vírus para tentar simular o que ocorreria com o coronavírus. A dispersão da influenza é totalmente ao contrário da dispersão do coronavírus. Para piorar, ele projetou a pandemia por um período enorme de tempo. Ora, esses modelos matemáticos perdem a calibragem depois de 2 semanas. Isso é fácil de entender. Se a gente vai para a praia amanhã, a gente pode olhar a previsão de tempo para amanhã e a gente vai acertar. A gente vai levar uma calça comprida, vai levar um guarda-chuva, mas se a gente vai ir para o mesmo lugar daqui a 3 meses e tenta ver a previsão de tempo, mais provavelmente a gente vai errar tudo na hora de fazer a nossa mala com tamanha antecedência. Pequenos errinhos de métrica levam a grandes desvios para mais. E ele não cometeu pequenos errinhos, ele cometeu erros grotescos, como um dos que eu falei, modelando o vírus equivocado, o vírus errado. Bem, então o lockdown não tinha sequer uma base teórica, nunca tinha sido feito. É algo inédito, essas medidas draconianas. Depois, o próprio modelador, num novo modelo, demonstrou que essas medidas que serviram de base se associariam ao aumento de mortalidade. E pior, a gente começou a ter dados de campo, como os dados do professor Bruno Campelo, mostrando que, de fato, nossos piores medos se concretizariam. A gente acabaria tendo mais óbitos com essas medidas. E isso de forma direta. Esses 14% a mais que ele mostrou é de forma direta, por concentrar as pessoas num contexto de disseminação, por concentrar as pessoas num contexto de alta carga viral e, o que é pior, imunossupressor. Porque depois de 1 semana em casa, começa a mudar a expressão de marcadores de superfície dos linfócitos. A atividade das células de defesa natural killers desaba. Então, é um contexto de transmissão, é um contexto de transmissão de alta carga viral, é um contexto de imunossupressão, sem sol, sem vitamina D, depressão, a receita da tragédia. E isso tem que ser muito bem deixado para a população para que nunca mais se repita. A gente tem que aprender com nossos erros, porque essa foi vendida como a pandemia do Homo sapiens. Não é. Existem mais de 500 coronavírus em morcegos. A qualquer momento, um novo pode surgir na espécie humana. A gente não pode ter esse tipo de reação de destruir o mundo cada vez que surge um vírus novo. A gente tem que aprender com nossos erros, Alexandre. Espero, sinceramente, que os gestores façam isso. Deixo o meu abraço, meu agradecimento pela oportunidade e também pela oportunidade de estar conversando com uma mente brilhante como a do Dr. Bruno. E estamos sempre à disposição para ajudar no teu trabalho de esclarecimento da população do jornalismo de verdade, né, Alexandre? Parabéns para ti. Um abração. Muito obrigado, doutor Ricardo. Nunca mais, né? Que nunca mais nos enganem. Doutor Bruno, a palavra é sua. Ok, eu faço das palavras do doutor Ricardo as minhas, especialmente as gentis palavras dele a meu respeito, eu devolvo para ele. Foi um encontro muito fortuito que a gente teve. Ele tem uma visão com um discernimento científico bem melhor do que a maioria dos médicos. Eu conheço vários. Na verdade, eu faço consultoria para vários médicos em pesquisa médica, e não é fácil encontrar médicos com bom discernimento científico. Nem é tão fácil encontrar discernimento científico na sociedade como um todo, que esse é o ponto que eu queria encerrar aqui, dizendo, olha, um problema que a população enfrenta é que existem mensagens que vêm da mídia de todo lugar, e mesmo aqueles que procuram se informar melhor vão ler a literatura científica, procurar alguma coisa de estudo, mas tem vários estudos dizendo coisas contraditórias. A mensagem que eu gostaria de deixar aqui é o seguinte, olha, não vá por autoridade. Nós temos vários exemplos de autoridades que falharam. Não vá por popularidade de ideias. Vá apenas, somente 2 coisas importam para validar um conhecimento científico, que são lógica e evidências. E qualquer outra coisa a mais só faz atrapalhar. Então, se alguém faz alguma afirmativa científica e com base nisso uma recomendação é feita para a sociedade, veja, faz sentido? Quais são as evidências? Como é que a pessoa sabe disso? Certo? Isso é muito importante. Como é que foi feito esse estudo? Existe muita porcaria que é publicada aí nos melhores periódicos, como, por exemplo, foi publicado um artigo há algum tempo atrás no Lancet sobre a questão da cloroquina de passagem, com vários autores, e o primeiro autor da Universidade de Harvard,
certo? Então, todos os carimbos de autoridade presentes. E o estudo é um lixo, e quem disse isso foram os autores que pediram que ele fosse retirado. Certo? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que o nível de jornalismo que você faz realmente é sem paralelo aqui no Brasil, em termos de... nem é aquele fã que fica incensando as pessoas, nem é aquele crítico que vai botar para baixo de qualquer jeito. É uma coisa sóbria, bastante equilibrada, e eu só tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, doutor Bruno Campelo, muito obrigado, doutor Ricardo Zimmermann. Pois é, a gente faz isso com racionalidade, né? Procurando a lógica, procurando a razão e respeitando as pessoas que nos acompanham. Nós tivemos aí, eu estou vendo agora aqui, 11 mil likes, me parece que foram quase 60 mil pessoas nos acompanhando, é um estádio cheio de Copa do Mundo. Muito obrigado a quem nos acompanhou. E a gente continua se encontrando aqui neste canal todos os dias para falar da realidade brasileira com base em fatos. De Brasília, Alexandre Garcia.